shadows fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da, la da
It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you baby. Oba! Bom dia! Sub do canal Ganha Ponto? Que sub, cara! Não tem aquela parceria bacana com o Twitch? O Twitch acha que eu não cumpro as metas de transmissão semanais. Então pode ficar tranquilo, os pontos aqui são ganhados com base em muito suor e sofrência em trabalhos e exercícios. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão me ouvindo? Tá tudo de boas aí? Deixa eu ajeitar as coisas. Tá certo. Eu acho que aqui tá sob controle. Tá. Vamos lá então. Essa aula de hoje, aula síncrona, né, o objetivo dela é a gente tirar dúvidas, né, como eu coloquei na mensagem que eu encaminhei para vocês. E aí, eu preciso perguntar para vocês, primeiro, como estamos nessa parte de assembly, né? Se vocês começaram, se já fizeram o basicão lá, né, que é assistir as aulas, as videoaulas, e ter pelo menos feito uma tentativa honesta na lista de exercícios, né, para a gente ter o que discutir aqui. Então, como estamos? Contem aí para mim, por favor. Lembrando que vocês, se quiserem, podem participar por voz. Tá? E aí é só me procurar aí na sala do Twitch, cujo endereço está abaixo e da tela, né? E só manda uma mensagem privada para mim dizendo que quer participar, informando sua matrícula para eu saber que você é você. E aí eu libero a comunicação por voz. Mas eu preciso que vocês me passem uma ideia aí do que está acontecendo, né? Inclusive, vocês podem comentar sobre qualquer coisa da disciplina até agora. Já tem um tempo que a gente tem aula síncrona, né? A última foi aquela prática de processadores, aí depois disso a gente viu memória, viu barramentos, entrada e saída. Então, passou-se um tempo desde essa última aula. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, sugestões, quiserem relatar alguma dificuldade, mandem brasa. Tá? Vou tentar trocar o sistema operacional hoje, mas está dando segmentation fault nos códigos teste. Certo. Quando você diz códigos testes, você está se referindo a códigos que eu utilizei nas aulas, tipo tal qual está lá no vídeo, ou outros códigos que você está testando? Não acho que é preciso trocar o sistema operacional, tá? Isso é um problema resolvível. Segmentation fault geralmente vai ocorrer quando você não desrespeita, sem querer, alguma das regras da convenção utilizada para chamar funções, certo? Da aula de instalação, certo? Eu tenho que, inclusive, eu acho que não é a primeira pessoa que reclama disso, eu tenho que rever aquele código lá da aula de instalação, o que é bem esquisito, porque no vídeo funcionou, mas a gente vai rever, certo? Mas tranquilo. Deixa eu pensar aqui. A lista de exercício você não conseguiu
tentar nenhuma questão não, né? Ficou mais nessa questão de, bom, se eu não conseguir compilar um código básico, é que é horrível o sistema operacional, uma distribuição do Linux que não tem apt-get install. Ah, ok. Tá, então você está no Linux mais raiz aí, tá, beleza. Tá, vamos dar uma olhada. De qualquer forma, a gente tenta dar uma olhada, fazer um exemplo, né? Eu vou depois, agora que você falou, depois eu vou dar uma olhada no código que eu coloquei lá no vídeo. Já tem um tempo que eu não revisito aquilo para ver se aconteceu algum problema lá, alguma coisa que precisa ser corrigida. Tá, que mais? Mas isso é a situação da Lara, né? E mais quer comentar alguma coisa? E se vocês por um acaso não começaram nada, vocês podem relatar aí o porquê, né? O que é que tá rolando, se as outras disciplinas estão apertando, estágio. Enfim, me deixem informados do que está acontecendo para eu poder orientar, né? Vocês e ver como é que a gente prossegue essa aula. Porque essa aula não tem um roteiro fixo, não. É basicamente aula de atendimento. Então, comentem aí, por favor, como é que tá a situação de vocês. Deixa eu ver aqui se... não, da minha parte aqui... Você está usando Linux? Se a pergunta é para mim, a resposta é sim e não. Se é para Lara, a resposta é sim. Mas se for para mim, eu digo sim e não porque eu estou fazendo streaming a partir do Windows, mas eu estou com a máquina virtual aqui com Linux também. Então a gente pode pular para o Linux tranquilamente. WSL. Nem conheço, cara. Você vai ter que explicar o que é WSL para mim. Certo. Deixa eu ver se eu estou entendendo então. Então você está dizendo que o código de testes, aquele programinha básico lá que está na aula, você colocou para rodar em um outro ambiente do Linux e funcionou. Estou utilizando o subsistema Linux para o Windows, funcionou bem. Certo. Cara, o subsistema Linux para o Windows, isso é o Wine que tu tá usando? Ainda não comecei, mas pretendo fazer no final de semana. Certo, ok. Tá. Vocês então que estão reportando que a coisa deu certo, vocês conseguiram resolver a lista de exercícios? É porque eu acho que eu estou desatualizado nessa história de subsistema Linux para Windows. Eu conheci o Wine, que era uma camada de compatibilidade, mas em que você conseguia. Se bem que. Não, gente, eu estou falando besteira. O Wine eu acho que é para você rodar programas do Windows no Linux. Acho que vocês estão falando do inverso e talvez seja a mesma coisa. Tá, ok, certo. E vem aprendendo. Depois dessa aula eu vou googlear o que é WSL. Mas assim, basicamente a gente usa o terminal do Linux no Windows. Tá, ok. É, eu acho que talvez vocês estejam fazendo isso porque é uma solução mais leve de ser processada do que uma máquina virtual. Tá. Nossa, mensagem chegando aqui, mas eu vou deixar para atender elas depois. Certo. Mas com relação à lista de exercícios, conseguiram ou não conseguiram? Tentaram ou não tentaram? A galera que conseguiu uma instalação bem sucedida. Suspense.
Cadê as manifestações de vocês? A lista não comecei, inclusive a gente ia fazer agora e tá. Tá, beleza. Certo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, porque o que é que eu não quero fazer, certo? Eu não quero resolver a lista antes de ninguém ter começado. Isso, inclusive, é um conforto e um alerta ao mesmo tempo, isso que eu vou falar. Na turma, com o pessoal de ciência da computação, ninguém também tinha conseguido começar a lista. E aí eu terminei resolvendo só o primeiro exercício, né, no máximo, lá, e disse, olha, agora vocês correm atrás de resolver os outros, tirarem as dúvidas comigo, né, para, enfim, garantir que vocês realmente estão entendendo o que precisa ser entendido para poder fazer um projeto. O projeto, dessa vez, é o que vai avaliar o aprendizado de vocês nessa parte da disciplina. Então, vocês estão tendo dificuldades semelhantes, não sei se pelos mesmos motivos, eu não sei se o prazo que eu dei foi curto, eu acho que não, mas bom, ok. De qualquer forma, eu vou alertar vocês, tá? Então, o consolo é esse, né? Vocês não estão sozinhos nesse barco. O alerta é que vocês precisam sair desse barco de não terem feito a lista de exercício o quanto antes, tá? Porque agora vocês têm um prazo que está apertado, né? Então vocês vão precisar correr, né, com isso, porque enquanto que o problema a ser resolvido no projeto ele é pequeno, você não vai precisar de muito tempo codificando, mas você vai precisar sim de tempo para entender, certo? O processo de desenvolver o programa com assembly. Do contrário, vocês vão cometer erros que eu já vi sendo cometidos no meu passado, que é deixar fazer em cima da hora, não entender nada, entrar em desespero, começar a copiar código do colega, começar a copiar código da internet. E eu fui muito taxativo na primeira aula da disciplina, coloquei o aviso agora na especificação do trabalho, tudo isso para deixar muito claro de que se eu farejar cópia, a nota vai para zero imediatamente. Então, vocês têm que ter muito, muito cuidado, porque essa é uma saída que vocês não devem utilizar em situação nenhuma, né? E eu vou estar particularmente de olho nisso. Tem a possibilidade de aumentar esse prazo? Eu não gostaria. Assim, não é que a entrega está para a próxima semana, né? Deixa eu até ver aqui quando é que ficou a entrega de vocês. Eu acho que deve ter ficado para, não sei, 26 ou antes disso. Um segundo. Arquitetura de computadores, terça e quinta. Prazo 26 de outubro. Então, tem bons 12 dias. Dá tempo para reagir sem a gente adiar. Agora, a reação tem que acontecer. Vocês têm que começar a providenciar isso para hoje. Para terem dúvidas, para tirarem as dúvidas e para vocês chegarem no ponto em que vocês vão conseguir desenvolver o projeto. Certo? Então, por hora não estamos considerando adiamento porque vocês estão recebendo avisos com antecedência. Tá? Agora vocês precisam reagir nessa janela de tempo. Tá certo? Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada de novo na primeira questão. Dessa vez eu vou resolver essa questão no Linux, tá? Tem um vídeo da aula de ontem no YouTube, eu vou colocar esse vídeo também no YouTube, e aí vocês podem, caso estejam utilizando o Windows, ver como eu resolvi a primeira questão com o MASM. Dizer que eu estou enferrujado porque eu pego em assembly
Somente nessa parte da disciplina, né? Ultimamente eu não tive a necessidade de usar assembly fora da disciplina, e eu estou enferrujado, tá? Então toda vez que eu vou desenvolver os programas ao vivo, eu já dou esse aviso. Não, vamos dizer assim, tenha um troço se eu estiver todo enrolado aqui tentando lembrar as coisas. Eu espero que não, mas Assembly ele não é difícil, mas ele tem muitos detalhes para ser lembrado e assim, minha memória não está a coisa mais confiável ultimamente. São os anos estão pesando. Tá, vamos lá, cadê o que eu preciso mostrar para vocês aqui? Então essa aqui é a lista de exercícios, né? Tenta implementar programas em Assembly para resolver os problemas abaixo. Aí eu coloco algumas recomendações aqui. Desenvolva os programas para funcionar na console, né? Não é para usar interface gráfica. Para evitarmos nesse primeiro momento complicações que podem surgir decorrentes da implementação de funções para entrada de dados, né? Ou seja, eu estou liberando vocês nesse primeiro momento de coisas mais complicadas de entrada e saída. Se bem que no Linux não dá para liberar porque a forma mais simples de se fazer entrada e saída não é tão simples, não tem uma macro printf como a gente tem no máximo para simplificar as coisas, mas enfim, tudo bem, mas vocês não vão precisar se preocupar com scanf para resolver a lista de exercícios, né? Porque o que eu estou dizendo aqui faça com que todos os dados de entrada que o seu programa necessitar sejam disponibilizados através de valores de inicialização de variáveis. Ou seja, você declara uma variável, você inicializa um valor para essa variável e aí você considera que recebeu esse dado do usuário através da entrada padrão. No projeto, naturalmente, a gente vai ir um passo adiante e vai ter entrada de dados, né? Mas para a lista de exercícios, vamos focar no básico primeiro. Para realizar a saída de dados, utilize uma forma simples de escrita na console, como a macro printf no MASP32 ou a função printf no NAS com o programa linkado com a biblioteca de entrada e saída da linguagem C. Lembrem-se que algumas funções poderão apresentar efeitos colaterais. Toda vez que vocês chamarem uma função, isso se aplica ao Windows ou a Linux, vocês têm que ver se os valores que vocês tinham nos registradores eles são preservados ou não. Pode ser que na execução de uma função, os valores que vocês tinham deixado, por exemplo, em EAX, SX, considerando aí a versão de 32 bits desses registradores, ele tenha sido substituído. Vocês perderam esses valores. Então, o procedimento correto antes de chamar a função, faz-se uma cópia desses valores para a memória de alguma forma. Talvez a forma mais rápida, mais simples, seja colocar esses valores provisoriamente na pilha de execução, chamar a função que você precisa chamar, e aí depois você desempilhar esses valores, né, salvando o conteúdo do que estava na pilha de volta no registrador onde você precisa que o valor esteja, para que você recupere isso, certo? Então, esse tópico aqui é um alerta de que isso é uma fonte de problema e vocês vão descobrir, talvez do jeito difícil, que o ambiente de programação Assembly não é muito bom em informar para vocês exatamente o que foi que aconteceu de errado. As coisas simplesmente dão segmentation fault, como vocês falaram aí. Mas o que é que causou o segmentation fault? Ele não vai te dizer, né? Ou então o programa simplesmente não produz uma saída. Ou seja, você pode chegar num ponto onde ele vai montar, mas ele vai ter um problema somente que vai se manifestar em tempo de execução. E isso é o pior, sabe? Você realmente fica bem perdido. Mesmo problemas que são alertados em tempo de montagem do programa, né? As mensagens de erro nem sempre são claras. E aí vem uma dica preciosa que eu dou para vocês. Em Assembly, eu acho que vocês não deveriam fazer isso em nenhuma linguagem de programação, honestamente. Não caiam na tentação de escreverem longos trechos de código que não são minimamente testados em partes menores. Escreva um trechinho testável, execute,
vejam se está funcionando como vocês esperam que está funcionando, colocam um outro, depois colocam outro trecho, e assim vocês vão caminhando até a solução final. Vou começar a escrever código como quem está escrevendo um paredão de texto reclamando lá de alguma coisa da vida no Facebook, e depois esperar que esse negócio rode do nada, assim, é arriscado, porque o grande risco tá, tem uma coisa errada e eu não faço a menor ideia desse monte de código que eu tenho aqui, qual é a origem do meu problema. É uma sensação angustiante, certo? Algumas pessoas, assim, caem, tipo, num desespero tão grande que tá, joga esse código todo fora, começa tudo novo. Então, esse é um tempo que talvez vocês não tenham, né? Outra coisa que eu recomendo é que vocês lembrem-se que cada problema que vocês vão resolver em assembly é um problema resolvível de forma algorítmica. Então vocês podem e provavelmente devem criar o hábito de ter um algoritmo em alto nível. Escreve numa linguagem de programação de alto nível que vocês conhecem, ou com pseudocódigo, se isso ajudar vocês, mais passos que precisarão ser seguidos. Porque em assembly, por conta do baixo nível de abstração, tudo vai precisar de muitas instruções, né? Pelo menos duas aí, para poder fazer uma coisa que vocês costumavam fazer com uma instrução numa linguagem de alto nível. Então é fácil se perder. Por esse motivo, né, uma boa regra é vocês terem um passinho, tá, que está descrito de forma de alto nível, né? E aí depois, ajustando os dedos aqui para olhar se a câmera está enquadrando ou não. E aí depois vocês pegam essa uma linha e traduzem em 3, 4 instruções assembly. Depois pegam a outra linha, traduzem. Quando vocês traduzirem tudo, aí vocês podem fazer uma análise para saber o que pode ser otimizado, né? Tem coisas que podem ser melhoradas, quantidade de instruções menor, né? Reorganizar de um jeito que menos instruções são executadas para se resolver o problema, menos consumo de memória, menos acesso à memória. Aí vocês fazem uma análise depois. Mas é importante vocês sempre terem um norte, tá? Porque é fácil se perderem quando o nível de abstração é muito baixo, tá? Então, essas são as dicas aí gerais que eu dou para vocês. Por fim, minha última dica, eu até que acrescentei essa sessão todinha aqui para dar uma força, né? Porque antes era só lista de exercícios e assim, eu via constantemente pessoal caindo nas mesmas armadilhas, aí eu vou botar uns avisos aqui para facilitar. Né? Cuidado com nomes de variáveis e de rótulos muito comuns, porque esses nomes podem chocar, podem dar conflito com nomes que já são utilizados por variáveis ou rótulos de, por exemplo, bibliotecas que vocês estejam importando. Isso é uma preocupação maior para o MASM 32, certo? Então, por exemplo, se vocês forem tentar declarar uma variável chamada C, vocês vão ver que com o MASM 32 isso aí vai dar problema, certo? Nomes muito comuns para rótulos, por exemplo, chamar o rótulo de, sei lá, loop, talvez eu ache uma coisa um pouco perigosa, porque existe um risco de algumas das bibliotecas ter utilizado esse nome e aí o teu programa tem um comportamento maluco, né? Eu não sei nem se, em todos os casos, um erro vai ser emitido avisando de que isso é um problema, então tentem ser um pouco mais criativos. Os nomes precisam ter significado, claro, senão a legibilidade do código de vocês fica horrorosa, mas é bom não ser tão, como posso dizer, não criativo, não usar nomes muito óbvios, tá? Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou agora para a minha máquina virtual, Linux, Ubuntu, e aí eu vou fazer alguns testes com vocês antes de ir para a primeira questão, até para eu ver se eu estou lembrando aqui como fazer as coisas. Ué. Perdi minha tela lateral. Rapaz. Esses meus computadores. Vamos lá.
Ai, ai, ai. Peraí, gente, só um segundo aqui, viu? Problemas técnicos, já volto. Microfone, pronto. Porque eu deixo outro computador aqui do lado para poder acompanhar o chat. E aí o bicho apagou aqui do nada e eu tô vendo aí o que foi que houve, mas acho que tá resolvido. Era o cabo de força que tinha se desprendido e ele estava em outro plano de energia aí. E o bicho achou que era hora de desligar para meu desespero. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programinha básico que não faz nada primeiro, tá? Para ver se a gente tá sabendo fazer esses programas aqui no Linux. Vamos ver aqui primeiro o tamanho da fonte. A noite, vovô Kowalski, vê o que, gente? Vê o imã cair, que é isso? Esses textos estão ficando cada dia mais criativos. Tá. Aqui, preferências. Onde é que eu vejo aqui? Questão da fonte. Acho que tá ok. Tá, eu espero que vocês estejam visualizando as coisas direitinho, tá, gente? Qualquer coisa, por favor, falem comigo. Tá, aqui é o terminal. Controle. Tá, beleza. Então vamos lá. O que eu preciso fazer para ter um programa básico funcionando no Linux? Bom, se eu quero que o programa faça nada, então eu vou ter que ter uma seção de código, que aqui o NAS me chama de text. Né? Talvez a fonte tenha ficado um pouco grande demais, mas tudo bem. E aí eu vou precisar ter um label inicial para indicar onde é que o meu programa começa. E nessa história, a convenção é que eu use o label main. Mas eu preciso também especificar no início do programa que esse main é um label de visibilidade global, né? Porque isso vai precisar ser enxergado pelo meu programa de link edição, né? Linkar, quando eu for linkar isso com bibliotecas que eu precise utilizar. E aí, na versão de 32 bits, se eu quiser fazer um programa que não faz nada, eu tenho somente que chamar a interrupção, que é a forma de eu invocar uma chamada de sistema no Linux, né? Usar no caso a interrupção 80 em hexadecimal. Isso é uma chamada de sistema, mas eu tenho que especificar que chamada de sistema é essa, né? Então, a convenção é que você especifica qual é a chamada de sistema no registrador EAX e você passa parâmetros, né, no registrador SCX. Então, a saída do sistema, né, é mover para o registrador EAX o valor 1
é o equivalente a eu chamar um exit, né? E quando eu faço isso, eu estou informando ao sistema operacional que o meu programa vai ser encerrado e eu preciso indicar se aconteceu algum problema ou não. Para isso, eu informo um código de erro, né? Um retorno, geralmente 0 significa que não aconteceu nenhum erro, e eu poderia mover para SCX o código 0, né? Sempre que uma forma mais eficiente de eu zerar o conteúdo de um registrador é SHO, SCX, SCX. Essa é a forma que vocês mais tipicamente vão ver no assembly, né? De como inicializar o valor de um registrador com 0. Tá? Vou salvar isso aqui na área de trabalho, pasta assembly, vou chamar isso aqui de exer1 versão 32.asm. Beleza. E aí, se eu não fiz nenhuma bobagem, eu vou conseguir aqui para minha área de trabalho, assembly, meu código está aqui, né? Eu posso fazer um nasm-f, né? O formato do código objeto, né? Um elf32, e aí a entrada é exer132.sm. Não reclamou de nada, gerou um código objeto. Aí, para eu chegar ao executável, eu tenho que fazer a linked sum, né? Aí eu ensinei vocês a fazerem isso com o GCC. Como eu estou utilizando a versão de 32 bits e o sistema operacional que está instalado aqui é versão 64 bits, então eu vou usar uma diretiva aqui para informar que a versão a sendo considerada aqui é a de 32 bits. Vou dizer que a entrada é o meu objeto, né? exerce1-32.o, que foi gerado aqui. E eu vou dizer que ele deve gerar um arquivo executável na saída, que eu quero que seja chamado de exerc1-32. Não, foi o que eu fiz? exerc1-32. Vou ter um C. Tá? Não tem um C aqui, não tem um C aqui. Pronto. E aí, se eu invocar esse negócio, exerc1 sem o C32, ele não vai fazer nada, né? Mas vai executar, está tudo funcionando. Então, isso aqui é o esqueleto mais esquelético aqui. Mas isso é a coisa que vocês precisam saber primeiro, né? O que é um programa vazio, tá? Tem um ritual que vocês precisam saber para depois vocês, ok, passamos, superamos isso. Vamos focar somente no código do programa, tá certo? Se eu quiser fazer um olá mundo, aí tá, eu vou precisar de um printf aqui, certo? Então, se eu vou usar um printf, aí eu tenho que colocar aqui, né, que o printf é algo que está especificado externamente ao meu programa, tá? Porque eu vou usar a biblioteca de entrada e saída da linguagem C, pegando carona no GCC. Então, eu preciso especificar que esse printf é algo externo. Então, se eu quero imprimir um olá mundo, primeiro eu tenho que especificar uma variável, né? Então, eu vou pegar uma variável, que vai ser essa string, e vou inicializar ela com alguma coisa. Então, para isso, eu preciso de uma outra seção aqui, né? Chamada data, para valores de memória inicializados. E aí eu vou dizer que, por exemplo, uma mensagem do tipo DB. DB é o tipo byte, ou seja, é como se eu estivesse declarando algo do tipo char, se eu estivesse utilizando a linguagem C. E aí eu vou inicializar com vários valores, e isso vai fazer com que eu crie um array, né? Dado que essa inicialização foi feita com vários caracteres. E aí eu vou colocar aqui, entre aspas, né? Olá, mundo. Eu não vou usar aquela anotação do /n, né? Aqui eu vou concatenar, né? Junto desses caracteres, um caractere aqui, que é o caractere 10, certo? Se eu quiser fazer a anotação aqui decimal. Mas tipicamente a gente usa 0AH, porque no mundo baixo nível é muito comum e as pessoas terminam se acostumando a usar a notação em hexadecimal, assim como esse 80 aqui está em hexadecimal também, né? Então 0AH é 0H,
né? Ou seja, eu estou colocando aqui um caractere nova linha, né, o equivalente ao /n, e por fim acrescentando um caractere 0, né, porque toda string, ela, em muitas situações, tá? Eu não vou dizer toda string, porque tem situações em que as pessoas não gostam de strings terminadas em 0, mas o fato é que algumas bibliotecas esperam que as strings estejam terminadas em 0 para que elas consigam realizar corretamente operações com strings, certo? Então a gente vai seguir essa convenção e terminar a nossa string com 0. Quando a gente vai baixando o nível, a gente vai vendo que a quantidade de opções aumenta e tem muita gente discutindo muita coisa, o que é melhor, o que é pior. Aí eu tenho que ter cuidado com é assim, é assado, vocês vão ler em outro canto pessoas que não vão concordar com isso por algum motivo, tá? E realmente aqui, por exemplo, em outras linguagens de programação, as pessoas estabelecem regras. Não, aqui todas as strings vão ser terminadas em 0. Você pode trabalhar com strings não terminadas em 0 sem problema aqui no assembly da vida, por exemplo, e enfim, desde que você desenvolva um programa de forma consistente, ele vai funcionar. Daí, eu quero chamar esse printf, né? Como é que eu chamo um printf aqui? Bom, é call printf. É assim que a gente chama uma função no assembly. Mas em assembly, na linguagem C, por exemplo, né, para onde o printf foi desenvolvido, essa chamada seria alguma coisa assim, ó, printf, tá? Vamos lá, printf, olá mundo, /n. Pronto, isso aqui seria a minha chamada. Então, beleza, eu resolvi isso aqui, ó, chamar o printf. Mas como é que eu passo esse parâmetro que é essa string aqui? Aí teve uma aula destinada só para isso, né? A gente vai passar esse parâmetro, no caso da versão de 32 bits, através da pilha, né? Então, eu preciso fazer um push para colocar esse valor na pilha de execução, mensagem, né, o endereço aqui dessa string, né, onde começa essa string da memória, e aí sim eu faço um call printf, sendo que endereços aqui na versão de 32 bits são 4 bytes, e a convenção de chamada do Linux diz que depois que o chamador chamar, ele deve ter o cuidado de desempilhar parâmetros que ele empilhou na pilha. Isso é a convenção do Linux. No Windows, a responsabilidade de desempilhar as coisas que estão na pilha já é de quem está implementando a função. No caso, seria quem implementou o printf que seria o responsável por desempilhar. Mas, enfim, se eu sou o responsável, eu sei que isso aqui colocou 4 bytes na minha pilha, ou seja, fez com que o meu registrador que aponta para o topo da pilha fosse decrementado em 4 posições, porque a pilha cresce para baixo. Então, eu vou ter que somar a esse registrador que aponta para o topo da pilha 4 bytes para fazer com que ele aponte, ele considere que está livre a posição de memória onde começou esse endereço que eu coloquei aqui. Então, eu preciso dizer add ESP, né, que é o stack pointer, é a versão de 32 bits, tá? 4. Pronto. Depois que eu chamei, aí por fim eu faço o meu ritual aqui de encerramento, certo? Vocês estão caladinhos aqui, vocês estão, pelo menos parte de vocês ainda estão conectados, beleza? Se tiverem dúvidas, me avisem, vamos ver se isso aqui está funcionando agora. Vou fazer de novo o NASP, não gerou nenhum problema, vou fazer a link adição, não gerou nenhum problema. Vou tentar executar isso, vamos ver se eu passo vergonha. Não, ele imprimiu Olá Mundo, tá? Então pronto, isso aqui é um Olá Mundo basicaço na versão de 32 bits, certo? Beleza, vamos aproveitar e puxar um aqui. Para eu fazer um bicho desse, eu quero 64 bits, eu quero o mais recente, tá? Beleza, então Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui resolve na versão de 64 bits. O que é que muda? Bom, vamos lá. Vamos supor, tá, que eu estou usando aqui
a versão 64 bits dos registradores, né? RSP, RAX, RCX, RCX. Isso aqui funciona em 64 bits? Qual é o processo para eu gerar um código objeto em 64 bits? Bom, vai ser o mesmo NASM, "-f, elf64, ezer1, aí isso aqui está em outro arquivo agora, né? 64.sm. E monta. Tá? Se eu der um ls aqui, ver com mais detalhes, aí eu vou ver que está aqui, ó, montado, tudo certo, beleza. Eu consigo fazer a linkagem, vamos lá, GCC, aí eu não vou usar o -M32, porque agora é um programa 64 bits, né? Então eu estou no sistema operacional 64 bits, então está todo mundo em casa. Mas em 64 bits, por padrão, ele considera que os programas, eles são... o código, eles são independentes de posição na memória. Então, para que você respeite isso, né, você precisa ter alguns cuidados na forma de desenvolver esse programa que eu não estou abordando nessa disciplina. Então, por isso que nessa disciplina eu convencionei que nós utilizaríamos um parâmetro chamado NoPy, né, que é SPY, se não estou enganado, significa Position Independent Executable, né, executável independente de posição, porque eu não estou falando para vocês que regras vocês precisam observar, tá? Então, eu vou dizer, não cheque se está tudo certo, porque se ele checar, ele vai reclamar, ele não vai nem linkar, e aí eu vou dizer mais uma vez, ok, exercício 1-64.o é o objeto de entrada, eu quero que ele gere como saída exercício exer 1-64, executável. E ele deixa, certo? Agora, se eu for tentar executar isso aqui, será que ele funciona? Estou querendo botar esse C aqui. Aí eu vou ter uma falha de segmentação, tá? Falha de segmentação. Isso é um erro famoso, né? Isso é um erro que deixa as pessoas muito preocupadas, porque ele não me diz muita coisa, né? Eu olho meu código aqui e digo, rapaz, e agora? Mas o fato é que nesse ambiente, falhas de segmentação geralmente estão associadas à chamada de função, né? Ou seja, eu chamei uma função de forma incorreta, ou passei um parâmetro de forma incorreta. Se eu quiser ver se é isso mesmo que está acontecendo de errado, eu vou comentar aqui esse call, tá? Deixa eu ver. NASM, cadê o GCC? Tá aqui. Depois vou reexecutar ele. Aí, olha, beleza, não dá nenhum erro, né? Então esse cara aqui é o culpado. Estou chamando ele errado. O que é que eu estou fazendo de errado aqui? Alguém sabe? No chat, enquanto eu bebo uma aguinha. O que é que eu fiz de errado aqui? O que é que muda? O que é que fez com que o troço de 32 bits funcionasse? Na versão 32 bits ele funciona, na versão de 64 bits não funciona. Ninguém? Sem ideias? Vocês ainda estão aí? Vocês estão acordados? Alô? Se manifestem. A resposta pode dizer, não sei, professor. Mas aí eu vou saber que vocês estão vivos. Não sei. Beleza. Vocês, pelo menos, você está vivo aí, sigo aqui, mas sem saber, tá? Beleza. Sigo no escuro. Tá, vamos lá. Ó, aí vem alguns alertas. Vocês precisam rever as aulas, tá? Vocês estão realmente atrasadão. Por que isso aqui não funciona? Bom, vamos lá. Porque a versão de 64 bits utiliza uma outra convenção para passagem de parâmetros que não envolve
passar parâmetros pela pilha. Tá? Então, o printf não está procurando esse parâmetro aqui na pilha, certo? Ele segue, a versão 64 bits segue uma sequência em que o primeiro parâmetro ele deve estar no registrador, se minha memória não está falhando, RDI, o segundo parâmetro RSI, o terceiro parâmetro, aí eu só lembro do primeiro e do segundo. Quando eu preciso passar mais parâmetros, eu consulto, né, isso aqui, e ele vai me dizendo a sequência. O primeiro parâmetro está aqui nesse registrador, não está mais na memória, ele está procurando em registradores específicos agora, né? Então, esse endereço aqui desse string, ele não deve estar na pilha. Eu devo fazer isso aqui, ó, mova para RDI, né, esse endereço da mensagem. Eu digo endereço porque no caso do Linux fosse conteúdo, né, aí o conteúdo seria o primeiro caractere que está nesse endereço aqui, que seria somente o O, eu colocaria desse jeito, mas não é o endereço assim, né? Então eu movo o endereço para o registrador que ele está esperando que o primeiro parâmetro esteja. Printf é que eu estou chamando ele só com um parâmetro. Isso aqui eu acho que vai resolver. Vamos ver se eu estou certo. Remontei o programa, relinkei o programa, executando. Não tá. Eu ainda estou fazendo alguma... tô sim. Nossa, tô fazendo a segunda besteira, certo? Pelo menos uma. Eu não sei, depois eu tenho que ver se isso aqui está certo. Mas tem uma outra coisa que eu creio que eu tenha comentado, mas eu realmente falhei depois de rever os vídeos. Eu falhei em colocar isso em alguns códigos, e alguns códigos meio que funcionaram na sorte, né? Antes de fazer qualquer chamada na versão 64 bits, você deve chamadas principalmente para funções que não foi você que implementou, né? Porque se você está chamando somente as suas próprias funções, você meio que não precisa seguir nenhuma convenção, mas se você está chamando funções que foram implementadas por terceiros, os terceiros devem ter seguido a convenção para, enfim, serem compatíveis, né, com outras coisas. Então, uma convenção que foi adicionada à versão 64 bits do Linux é que o endereço do topo da pilha ele tem que estar alinhado a 16 bytes. Tá? Então, eu sempre tenho que fazer com que o meu endereço no topo da pilha seja um múltiplo de 16. Por quê? Bom, eu confesso que eu não sei os detalhes, até agora eu não encontrei uma resposta muito clara para isso, mas certamente tem a ver com a forma como a arquitetura de 64 bits, o processador, ele trabalha, né? Provavelmente tem a ver com o relacionamento com a cache. A gente sabe que a cache trabalha com linha de cache, mas enfim, ele quer garantir que o que tiver na pilha, quando a pilha for necessária, então a gente precisa fazer com que o início dela sempre seja múltiplo de 16. E quando eu executo o programa, eu coloco 8 bytes inicialmente na pilha, né, com parâmetros do programa. Pelo menos a última vez que eu chequei era isso. A gente em geral precisa colocar mais 8 bytes, né, para garantir que a pilha está alinhada a 16 bytes. Eu poderia fazer uma coisa do tipo, bom, sub RSP 8, né? Isso resolveria. Uma coisa que as pessoas fazem comumente é fazer uma coisa do tipo push RBP, né? Pegue o conteúdo do registrador RBP, né, que aponta para a base da pilha. Esse é um registrador de 64 bits, né? São 8 bytes esse conteúdo, é o que eu preciso. Então põe na pilha de novo esse conteúdo, tá? E aí ele não vai fazer nenhuma diferença, isso aqui não vai me atrapalhar, só vai ter um valor extra lá no topo da pilha. Eu vou ter inicialmente meu endereço alinhado a 16 bytes. Depois, no fim do programa, né, eu posso fazer isso até antes de chamar essa interrupção. Eu posso fazer um pop RBP, restauro o valor original aqui, né, antes de encerrar. E nota que esse add RSP4 nem é necessário, certo? Porque isso aqui
eu coloquei para retirar um parâmetro que estava na pilha. Agora eu não passei parâmetro pela pilha, eu passei parâmetro pelo registrador RDI. Então isso aqui é desnecessário e potencialmente pode quebrar o meu programa, porque, de novo, antes da chamada... para essa chamada isso aqui não atrapalharia, mas se eu fizesse uma outra chamada, isso aqui desalinharia, né? Faria com que o topo da pilha não estivesse mais como um múltiplo de 16. Então vou tirar isso, vou salvar. Agora eu estou começando a ficar nervoso, porque isso deve resolver o problema, tá? NASM, GCC, executa. Olá, mundo. Beleza. Então agora está funcionando, certo? Então veja que tem coisas em 64 bits, todas elas relacionadas à forma, às convenções de chamada de funções e passagem de parâmetros, que se você não respeitar, vai dar segmentation fault, certo? Pois é, o 32 ele realmente é um pouco mais simples. 64, quando você passa parâmetros pelos registradores, você há de convir que você tem um ganho de desempenho. Você tirou a memória da jogada. A gente já estudou o básico o suficiente para entender que isso é um ganho de desempenho interessante quando você está chamando funções constantemente. Mas você precisa ter cuidados adicionais. Agora, esse é o tipo de coisa que você aprende uma vez. Tá? Depois você faz o teu esqueleto, já deixa isso aqui certinho, já tem um cuidado de se colocar alguma coisa extra na pilha, antes de qualquer chamada, ver se realmente a quantidade de bytes que você colocou está fazendo com que o topo da pilha está respeitando esse múltiplo 16. Quando aparecer um segmentation fault novo, você já fica... Quando eu chamei alguma coisa, a pilha não está no lugar certo. Você já checa essas coisas mais automaticamente. Você termina se acostumando, certo? Então está aqui o esqueleto, versão 32 bits, versão 64 bits do Linux. Aí na aula que eu ministrei ontem, tem o esqueleto da versão de 32 bits para o Windows. O máximo só está na versão 32 bits. Então vocês escolhem qual é o ambiente que vocês vão querer fazer a lista de exercícios e o trabalho. Tá? Agora vamos voltar ao nosso problema. Tudo isso é para nem me preocupar com a programação propriamente dita, né? Eu estou fazendo isso somente para ver a burocracia do Assembly. Agora eu vou voltar aqui para a minha lista de exercícios. Aí a lista de exercícios diz o seguinte: escreva um programa que calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. Então eu quero fazer um somatório, é um laço que eu vou querer fazer aqui, né? O resultado deverá ser armazenado no registrador EAX e também deverá ser exibido na tela. Tá, então o que é que eu quero fazer, né? Eu quero... Vamos lá, deixa eu voltar aqui, de volta para a minha máquina virtual. Então, vamos fazer aqui na versão 32 bits, que vocês estão mais apegados a ela agora, né? Eu vou deixar essa chamada aqui no código, porque depois eu vou precisar mostrar alguma coisa na tela, né? Mas aí ele quer que o meu valor esteja em EAX, né, do somatório. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui nos comentários, né? Inicializar um acumulador com 0, né? E aí, toda vez que eu for somando os números 1, 2, 3, 4, 5, o número vai ser sempre somado a esse acumulador. Então, eu vou inicializar alguma coisa aqui com 0. Aí eu vou ter que inicializar um contador, né? Porque eu vou ter que contar 1, 2, 3, 4, 5 até 100. Com 1, né? Eu posso inicializar com 0, mas vai perder tempo. Somar 0 com 0 tem a menor graça. E eu poderia até inicializar o acumulador com 1 e colocar esse cara aqui a partir de 2, mas não, vamos fazer a coisa mais metódica, certo? Não vamos preocupar tanto assim com eficiência, nem macetes para deixar esse negócio mais rápido, né? E aí, depois eu vou precisar fazer o seguinte, né? Somar contador ao acumulador. Eu vou incrementar o contador. Vou continuar aqui embaixo. E aí, verificar se o contador ultrapassou 100. Porque aí, quando ele chegar em
Quando ele tiver somado 100, eu devo encerrar esse loop, né? Se não ultrapassou, repetir tudo. Tudo que eu digo é isso aqui, certo? Pronto. Aí, por fim, mostrar na tela esse resultado, certo? Que é esse passo aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é o pseudocódigo. Simbora. Então, onde é que eu vou colocar meu acumulador? Bom, a questão até amarra isso, né? A questão, ela diz que a contagem, o resultado deverá ser armazenado no registrador EAX. Então, isso aqui automaticamente vai ser eleito como meu contador, né? Meu acumulador, perdão. Então, eu vou inicializar EAX com 0. Shor EAX. Beleza. Inicializar o contador com 1. Aí o contador eu vou sugerir SCX, porque SCX naturalmente é usado como contador para controle de laço, etc. Então, para inicializar com 1, aí vou ser um pouco mais clássico aqui, né? Mova para SCX, não conheço nenhum macete para inicializar registradores com 1. Tá. Aí agora, né? Eu vou começar esse negócio que eu sei que vai precisar ser repetido, mas vamos fazer a programação de uma iteração aqui. Somar o contador ao acumulador. Então, somar add. EAX é o primeiro operando e é o que vai receber o resultado. E no meu contador é SCX. Pronto, está aqui implementado esse passo aqui. Somar o contador ao acumulador. Então, eu peguei, por exemplo, na primeira iteração, somei 1 com 0, que estava aqui, no acumulador passou a ser 1. Tá. Próximo passo, incrementar o contador. Tem uma instrução para isso. Inc SCX. Isso aqui é o equivalente a SCX igual a SCX mais 1 ou SCX mais se eu estiver utilizando 100. Beleza. Aí depois verificar se o contador ultrapassou 100. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou comparar o valor do contador com 100. E está feito. Isso aqui vai ajustar o registrador de flags. E aí eu preciso usar uma instrução de desvio condicional para, então, pegar os valores dessa flag, né? Isso tem que ser imediatamente após o CMP, para então decidir se eu devo desviar para algum ponto ou não. Então eu vou fazer um desvio, jump. Eu vou pular em que condição? Vamos lá, SX chegou em 99, eu não quero que ele desvie para... Não, na verdade eu quero que ele desvie. Né? Porque 99 vai ter que ser somado, ele vai incrementar em 100. Quando ele comparar com 100, eu quero que ele desvie de novo, porque o 100 tem que ser somado. 100 entra no meu somatório. Então, eu quero que ele só pare de desviar quando esse troço chegar aqui em 101. Então, eu vou fazer o seguinte. Jump if less or equal. Essa é a instrução usada quando a gente está lidando com números que podem ter sinal. Se eu estivesse lidando com números estritamente sem sinal, eu poderia e deveria utilizar a instrução jump if below or equal. Tá? Aqui as duas instruções vão ser equivalentes, eu vou usar o JLE nesse exemplo, certo? E aqui eu vou dizer o label para onde eu quero que ele desvie. Jump, você vai fazer o desvio para um label que eu vou chamar início_loop. Onde é que eu boto esse label? Rapaz, o label é aqui, ó. Início_loop. Pronto. Está aqui o label. Certo? Então, é um label para essa instrução aqui. Então, ele vai somar o contador, incrementar, comparar. Somar, incrementar, comparar. Ele vai ficar aqui até esse troço atingir 100 o contador. Quando ele atingir 100, ele para e aí eu tenho o resultado do somatório guardado aqui em AX. Acabou, né? Agora eu preciso mostrar o valor de AX. Então, a forma de fazer isso aqui seria uma coisa do tipo... printf vai ter que alguma coisa como o valor de EAX é, %d ou %i, né? Vou usar %d aqui, fecha a string, e aí eu colocaria EAX, se a linguagem C permitisse que eu fizesse referência direta a registradores.
Linguagem de alto nível não vai permitir isso, né? Mas aqui a gente não está na linguagem de alto nível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar o valor da string, né, que eu tenho aqui em cima, eu tenho uma variável para guardar esse string. O valor de AX é %T. Eu estou seguindo aqui o padrão printf, certo? Aí eu boto o /n, eu termino a string com 0, tudo certo aqui. Sendo que eu preciso passar um segundo parâmetro, que é esse valor de AX. E a convenção diz que eu vou usar a pilha para isso, mas eu devo empilhar as coisas do último para o primeiro, de modo que o primeiro parâmetro ele deve estar no topo da pilha, né? Então, antes de empilhar mensagem, eu tenho que ter cuidado de começar empilhando o valor de AX, certo? Push AX, push mensagem, call printf. Sendo que agora eu coloquei na pilha, né, um valor de 4 bytes, um endereço de 4 bytes, então eu preciso desempilhar 8 bytes. Né? Por fim, ritual de encerramento, né, do meu processo, né, com essa chamada de sistema para exit process. Beleza. Eu acho que isso resolve. Vamos ver se a gente fez alguma bobagem. Se vocês viram alguma bobagem, por favor, me avise. Deixa eu ressuscitar aqui no meu histórico. Cadê? Quando eu brinquei, tô preguiça de digitar. Nasme não reclamou de nada. Ele montou um código objeto. Aí eu vou fazer a link edição aqui. O GCC não reclamou de nada. Beleza. Cadê aqui? Quando eu chamo isso aqui, vou executar. O valor de AX é 5.050. Funciona, certo? Então, resolveu. Tá aqui, versão 32 bits, certo? Tá, eu posso pegar esse miolo aqui, então. Vamos lá, pegar meu código. Até antes do print, né? A gente sabe que o print vai mudar aqui no 64 bits. Eu posso inserir esses códigos aqui. Aí vamos fazer o seguinte, né? Para mostrar que a gente pode, então não precisava, porque esses valores cabem, né? De 1 a 100, definitivamente 32 bits é um exagero. Mas vamos ser bem exagerado, vamos usar a versão de 64 bits desses registradores por nenhum motivo, né? Só porque a gente pode. Tá, beleza. Tá, e isso aqui. Aí eu vou fazer o ajuste, né? Ctrl C. Cadê? Vou botar aqui o mesmo parâmetro, na versão 64 bits. Aqui, beleza. E aí, o segundo parâmetro, né? Eu vou mover para RSI. E aí, RSI deve conter o valor de RAX, que é onde eu estou colocando em um acumulador. Tá. Isso aqui funciona? Salvar. Vamos lá. São 64 bits. NASM. Não reclamou nada. GCC. Não reclamou nada. AD execução. Funciona. Igual. Certo? Então, quando você sabe exatamente o que você precisa mexer, né, a coisa fica um pouco mais fácil. Agora eu vou mostrar para vocês alguns problemas que vocês podem encontrar. Vamos supor que vocês confundiram aqui. Vocês acharam que o primeiro parâmetro era para passar em RSI e o segundo parâmetro vocês passarem em RDI. Tá? Então é como se vocês tivessem chamado um printf invertido. O printf é AX e depois passa um string. Aí vocês vão ver aqui, ó, NASM, beleza, tudo certo. GCC, tá ótimo, tudo tranquilo. Eu vou executar então aqui segmentation fault, certo? Então, por que isso? Bom, porque ele está esperando que o que esteja aqui em RDI seja um endereço de memória, onde começa um string. Você passou 5050.
Tá? Então ele vai tentar acessar o endereço de memória 5050 e ele não vai acessar. Porque muito dificilmente você está com o seu programa rodando, né, em uma posição de memória. Na verdade, refazendo o que eu estou dizendo aqui, na posição de memória 550 do seu programa, dado o que a gente tem aqui, dificilmente você tem alguma coisa. Esse programa é pequeno. Tá? Deixa eu até ver aqui qual o tamanho desse programa executável. O executável 17K. Até é grande aqui. Eu acho que você talvez até tenha o endereço de memória 5050, mas certamente o printf não vai encontrar o que ele quer. Certo? Mas é esse tipo de coisa que vocês têm que ter cuidado. Se vocês empilharem os parâmetros na ordem errada, esse erro também deve acontecer na versão de 32 bits. Então vocês têm que ter certeza que o primeiro parâmetro está indo para o lugar certo, o segundo parâmetro está indo para o lugar certo, etc. O último comentário, isso eu aprendi até um pouco recentemente, né? Isso aqui funciona na versão 64 bits, mas algumas pessoas dizem que isso aqui não é recomendável. Tá? Então, a recomendação é que você utilize... agora é sysint, eu acho, ou é intsys. Eita, quem disse que eu lembro? Movendo para RAX o valor 60. Isso aqui é uma outra forma de chamar interrupções de sistema em 64 bits. Aí o parâmetro você continua passando aqui em RCX como sendo 0, sendo que o código para sair do processo, terminar o processo é 60, se você estiver chamando ele... Agora eu não sei se é sysint ou se é intsys. Agora aqui no NASM já deve reclamar logo de cara. É intsys. Ih, rapaz. Ou não é nenhum dessas coisas. Deixa eu colar aqui rapidinho, perguntar para o pai Google. 64 bits, System Calls, Assembly. Qual é? Não, Windows não, Linux. É syscall. Syscall. Isso aqui. Nós parou de reclamar. ECC. Cadê a execução? Pronto. Salvo engano, essa é a versão recomendável para você encerrar um programa em 64 bits. Certo? Só para mostrar para vocês os detalhes com os quais as pessoas que realmente programam 64 bits para, por exemplo, trabalhar no núcleo do sistema operacional Linux, pessoal que trabalha com segurança, pessoal que trabalha com altíssimo desempenho, enfim, é o tipo de coisa que eles se preocupam aqui. Tá certo? Seguir bem padrões para garantir que está fazendo as coisas direitinho. Vocês entenderam isso que foi demonstrado? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Vocês consideram isso difícil? Consideram isso fácil? Consideram isso médio? Se é difícil, por que é que torna difícil? Com a palavra, vocês. Né? Essas coisas que a gente mostrou aqui já ajudam vocês? Eu não estou resolvendo a lista de exercícios, não quero fazer isso. Vocês vão ter que sofrer um pouquinho, tá? Aqui eu estou poupando alguns sofrimentos, certo? É muito frustrante quando você está tentando rodar um Olá Mundo e você não está conseguindo. Eu mostrei para vocês aqui N formas de não conseguir rodar o Olá Mundo, né? E o que é que vocês têm que prestar atenção para ter um programa básico funcionando, certo? Aí, a Lara que comentou no início dessa aula, talvez... você tenha cometido um ou outro erro, ou eu tenha cometido nos meus exemplos, tá? Eu preciso revisar os exemplos com relação a esses cuidados, né? Aqui a gente viu agora, eu estou razoavelmente confiante nessa versão dos códigos que eu estou colocando aqui, até porque eles estão executando, vocês estão vendo isso. E aí você, Lara, pode fazer um novo teste para ver se realmente é uma questão do sistema operacional. Se continuar dando segmentation fault, aí pode ser que seu primeiro palpite esteja certo e o seu Linux está meio miado. Tá? Para ter dúvida mesmo, eu tenho que começar a praticar. Justo. Um comentário absolutamente pertinente.
O que eu comento com vocês é que eu não acho que cada uma dessas coisas que eu falei individualmente, elas são difíceis de serem entendidas, sabe? Eu acho que em computação em geral, a gente lida com coisas muito mais difíceis, mais abstratas de entrar na cabeça, partindo do pressuposto que vocês conseguiram acompanhar direitinho o conteúdo inicial, sabe como instruções são executadas, o que é a arquitetura do conjunto de instruções, como é que a memória funciona, etc. Então, nada disso aqui deve ser muito difícil de ser entendido isoladamente. Agora, é detalhe, pra caramba. Você precisa estar atento. E se você errar, o Assembly vai punir você dolorosamente. O Assembly, ele, ele não é para... Como é que eu posso dizer isso? Ele não é para amadores, certo? A Assembly não foi feito para quem está aprendendo a programar. A Assembly foi feito para quem já sabe programar. E é alguém que, em termos de programação, já está confiante, mas está agora lutando para entender detalhes do funcionamento do processador e do sistema operacional. Pronto. Isso é o que o Assembly vai querer que você teste. E o processador e o sistema operacional, ele realmente tem muitos detalhes que são escondidos para vocês por compiladores e interpretadores, mas esse benefício do compiladores e interpretadores obviamente vai poupar vocês de muita dor de cabeça e vai aumentar a produtividade de vocês quando vocês estiverem desenvolvendo programas, mas para que vocês possam ter o direito, conquistar o direito de serem chamados de bacharéis, engenheiros e engenheiras de computação, no caso específico dessa turma, você precisa sobreviver mesmo sem a proteção do compiladores e interpretadores, certo? Então você precisa saber o que é preciso para você desenvolver o seu sistema operacional, para você desenvolver os seus próprios compiladores e interpretadores, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe, a gente pode tranquilamente precisar desses conhecimentos e o curso vai preparar vocês para essa situação também, certo? Tranquilo, gente? Alguém quer perguntar? Tá, eu vou fazer um último comentário aqui agora sobre o projeto, certo? O projeto, a especificação é essa aqui. A data de vocês é 26, tá? Eu peguei a especificação, acho que da outra turma, mas a data é 26, como a gente falou. Considere que você precisa escrever um programa. Aqui eu inventei uma história maluca, não faz muito sentido, tá? Mas acompanhe a desculpa. Para um braço robótico organizador de itens que precisa conhecer previamente, por seja lá qual motivo, a quantidade total de diferentes combinações N itens PAP, nas quais os itens serão dispostos em uma bancada. Então, assumam que tem um braço robótico que você vai botar uma quantidade de itens na frente dele, né? E você vai dizer, eu quero que você mostre combinações desses itens PAP, e aí o braço vai mostrar as combinações uma após a outra, sendo que ele precisa saber primeiro a quantidade total de combinações para ele começar a fazer o trabalho dele. Pronto, esse é o contexto, certo? Só para... preciso de uma historinha motivadora. Tá aí a historinha. Faz sentido? Não sei. Vai que realmente o braço mecânico precisa muito dessa informação. Não importa. Importa que o negócio aqui precisa ser eficiente, certo? E aí, uma força para vocês, né? A fórmula do cálculo da quantidade total de combinações de acordo com a estatística. Está aqui, né? Se é n itens PAP, então é fatorial de n sobre fatorial de p multiplicado por fatorial de n menos p. Beleza. Um programa deve ser implementado utilizando Assembly para Windows, o máximo 32, ou para Linux, utilizando NASM. O programa deve solicitar via entrada padrão, como números inteiros maiores do que zero, a quantidade de itens, que é o parâmetro n aqui, e de quantos em quantos esses itens devem ser combinados, que é o parâmetro p. Em seguida, o programa deverá informar na saída padrão o valor de combinações que foi calculado. Então, é muito difícil esse programa, né? Resolver isso aqui mostrando na tela. Uau! Mas vocês têm alguns fatoriais aqui para calcular, né?
no mínimo uma função com passagem de parâmetros precisa ser implementada. Isso é obrigatório, tá? Item de avaliação. Recomenda-se uma função para o cálculo fatorial de um número, já que você tem que calcular 3 fatoriais, então faz muito sentido, né? Vocês teriam uma função genérica para calcular fatoriais. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. No caso de implementação com MASM32, devem ser utilizadas as funções de entrada e saída do Windows, ou seja, eu estou falando das funções oficiais, read console, write console, e de modo que a macro printf, que eu apresentei mais para a gente resolver a lista de exercícios, sem se preocupar com as complexidades de read console e write console, ela seja evitada, porque essa macro eu não acho que ela funciona muito bem, não deixa de ser um improviso, vocês devem ter contato com as chamadas do sistema operacional Windows, né? A forma que o Windows espera que vocês façam essa entrada e saída, então estou esperando que vocês usem os comandos oficiais. No caso do NASM, aí é o ritual que a gente já viu, né? Aí, até para fazer a lista de exercícios, a gente já teve que ver os cuidados que a gente precisa ter com entrada e saída, para linkar com a biblioteca de entrada e saída padrão da linguagem C. Então, beleza, isso aqui já está visto, é a mesma coisa, né? Sendo que aí vocês vão usar provavelmente o ScanF para receber dados, mas devem ser utilizadas as funções da biblioteca de entrada e saída padrão da linguagem C, printf, scanf, etc. Por fim, após a exibição do resultado do cálculo da quantidade de combinações, deve ser perguntado ao usuário final se ele gostaria de fazer um novo cálculo, que levará o programa a solicitar uma nova entrada para gerar uma nova saída, ou se o usuário deseja encerrar o programa. Então você faz aquela velha pergunta, você quer calcular uma nova quantidade de combinações? Sim, não, se sim, repete, se não, sai do programa. Acabou-se. O trabalho deve ser desenvolvido de forma individual, código implementado deve ser original, não sendo permitidas cópias de códigos inteiros ou trechos de códigos de outras fontes, exceto quando expressamente autorizado pelo professor da disciplina. Então, se você tem um motivo muito bom, assim, de algo muito exótico que você quer fazer no seu programa, provavelmente fora dessa especificação, que você vai querer reciclar um código, não simplesmente copia. Se você tem um motivo assim que você acha que eu vou concordar, você primeiro deve me procurar, me dizer qual é o código que você quer incluir no seu programa e justificar. Porque se eu identificar a cópia, tá? A única exceção que eu estou abrindo é para um trechinho de código do MASM32 que eu coloquei nas videoaulas, que é do meu código, para poder retirar o caractere enter, né? Carriage return, do fim de um string quando você recebe coisas com read console por conta de uma implementação, na minha opinião, trágica de uma função lá da biblioteca do MASM32 para conversão de um string para um número inteiro. Um negócio muito específico, que eu dei um trecho de código, beleza. Aquele vocês têm uma autorização prévia minha para reciclar. Fora isso, por favor, nem tentem, tá? Porque o resultado vai ser trágico. Eu devo tratar esse número inteiro que meu código vai receber. Por exemplo, retornar erro se o número não foi inteiro. Não é obrigatório, vai ser visto com bons olhos, certo? Eu não vou tirar pontos de quem não fizer isso, mas eu posso dar pontos extras, compensando erros que podem ter aparecido no código se alguém fizer isso. Então essa é a abordagem que eu vou fazer para a questão do tratamento da entrada. Tá? Vocês podem considerar o usuário bonzinho, se vocês quiserem considerar um usuário mais perverso, manda abraço. Vocês estão mostrando que vocês se garantem. Se vocês realmente estiverem conscientes aí, assim, entendendo tudo, se sentindo confortáveis com a Assembly, primeiro vão lá no espelho, dêem uma tapa no ombro de vocês mesmos, se parabenizando, porque realmente não é todo mundo que vai se sentir confortável, certo? Vocês estão vendo algo, estão confortáveis com algo que eu acho que tem uma reputação pior do que deveria ter, mas enfim, muita gente acha difícil demais. E aí vocês podem deitar e rolar, começa a se exibir aí no código, começa a flexionar os músculos intelectuais aí, faz tratamento, começa a fazer um negócio mais exótico, desde que o básico aí da especificação seja cumprido, né? Não vai fazer coisas que fogem da especificação não, que aí também é demais, certo? Mas eu deixo vocês à vontade para usarem a criatividade de vocês nesse sentido. Beleza, gente?
Perguntas finais sobre o projeto ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar? Ou a gente encerra por aqui hoje? Tranquilo? Já posso seguir aqui na musiquinha de encerramento? Então tá bom. Então, gente, não demore mais não, certo? Vocês precisam começar isso urgentemente. Lembrem-se que eu vou estar à disposição. Não fiquem sofrendo sem necessidade com o erro que vocês estão tendo uma maior dificuldade para superar. Me procurem. Façam com que eu saiba que um problema está acontecendo. A gente marca um horário, se for necessário. Tire as dúvidas, mas bota esse negócio para andar, senão vai dar ruim. Beleza? Gente, bons estudos. Até a próxima. Segunda nota, tô devendo. Mini avaliações de 4 a 6. Meus planos são de regularizar isso até a próxima semana. Desculpa, continuo enroladíssimo. Estamos em fase de transição de coordenação. Vocês devem ter uma nova gestão do curso em breve. Aguardem novidades com relação a isso. Mas isso tem consumido um pouco do meu juízo. Então, mas até a próxima semana eu devo resolver isso. Beleza? Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.